Vamos falar então um pouquinho sobre as faringoamidalites, começando falando sobre a faringoamidalite bacteriana. A faringoamidalite é nada mais é do que uma inflamação, uma infecção por bactérias ali na região da faringe e da amígdala, que geralmente vai desencadear muita dor. Por ser bacteriana, ela vai apresentar algumas características diferentes da viral, mas basicamente o principal agente etiológico quando a gente pensa em faringoamidalite bacteriana é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, o S. pyogenes. A gente tem que tratar esses pacientes porque essa bactéria ela é responsável por desencadear o quadro de febre reumática futura. Então, para evitar com que esses pacientes tenham febre reumática, é necessário fazer um tratamento. Então, a gente não pode deixar passar esses casos. E quais são os sintomas? Primeiro, por conta dessa inflamação local, a gente vai ter muita dor de garganta. Esse paciente, ele tem dor local, e também a gente vai ter algumas manifestações inespecíficas. Muitas vezes ele pode até chegar a vomitar, casos assim. Mas, além da dor de garganta, quando a gente vai fazer o exame físico, a gente vê um exudato amidaliano, tá? Lembrando que esse exudato, aquele pus na amígdala, nem sempre vai estar presente. Ou, se estiver presente, não quer dizer que é uma infecção bacteriana, ele pode ser comum na infecção viral, mas não é obrigatório. O que é uma característica muito específica da infecção bacteriana é, ali na fotinha eu vou deixar, as petequias de palato. Você não viu o exudato, mas viu petequia? Provavelmente é infecção bacteriana, tá? Lembrar também que aqui a gente tem uma linfadenopatia cervical ou submandibular. Geralmente é só um gângliozinho que vai estar aumentado e dolorido, não são vários, tá? Que é o que a gente vê na mononucleose, por exemplo, ele apresenta vários. E outro fator também que é importante é que geralmente os grupos que manifestam a faringoamidalite bacteriana são entre 5 a 15 anos. Então, crianças com menos de 5 anos a gente geralmente descarta, a não ser que tenham sintomas muito específicos, e acima de 15 anos também. A gente só vai confirmar se realmente tiver os sintomas muito específicos. Bem, pensando um pouquinho então na avaliação. Chegou um paciente com um quadro que você desconfia de faringoamidalite. Primeiro, tem entre 5 a 15 anos? Bem, vamos investigar, porque a gente não pode deixar passar para evoluir para um quadro de febre reumática. O padrão ouro seria a cultura de orofaringe, mas a gente geralmente não faz. O que a gente vai fazer primeiro, então chegou o paciente, primeiro a gente vai fazer o teste rápido. O teste rápido ele é mais específico, só que ele não é tão sensível quanto o padrão ouro. Então, a gente faz o teste rápido, se ele deu negativo, existe uma grande chance de realmente ele ser negativo. Agora, se ele deu positivo, provavelmente essa pessoa realmente tem essa faringoamidalite bacteriana. Então, a gente já começa a tratar com antibiótico, a gente não precisa confirmar com a cultura de orofaringe. Então, teste rápido positivo, já trata. Teste rápido negativo. Pode ser um falso negativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai solicitar uma cultura de orofaringe e nessa cultura de orofaringe, se vier positiva, você trata, porque realmente então, uma faringoamidalite bacteriana, e se vier negativa, você não trata, porque realmente não é, porque ali a gente está trabalhando com padrão ouro. No adulto, geralmente, a gente não vai fazer essa triagem. No adulto, a gente vai fazer... a gente não precisa fazer essa cultura. Então, deu o teste rápido negativo, a gente tem menos chance de ser, porque lembra que eles estão fora daquele grupo que mais acontece, 5 a 15 anos. Então, fez o teste rápido, deu positivo, trata, deu o teste rápido negativo, geralmente a gente não trata no adulto. Bem, falando um pouquinho sobre o tratamento. O tratamento ideal seria a gente administrar penicilina besatina, dose única. Algumas vezes a gente pode fazer o tratamento via oral, só que a gente tem que fazer o tratamento por 10 dias, porque esses 10 dias a gente vai tentar, a gente objetiva erradicar a bactéria, que é feito com amoxicilina via oral. Bem, algumas vezes, alguns médicos passam os macrolídeos, como por exemplo a azitromicina, por 5 dias. A gente não indica passar muito a azitromicina, porque a azitromicina, ela pode ter algum grupo de bactérias que são resistentes à azitromicina, e aí ela não vai ser tão eficiente e, consequentemente, não vai evitar a chance de febre reumática. Mas, alguns médicos acabam passando. Então, os macrolídeos não devem ser a primeira escolha é a penicilina benzatina. Bem, o que é importante a gente entender aqui?
O antibiótico, ele vai prevenir a febre reumática, mas ele não previne a glomerulonefrite. Então, um outro fator basicamente, falando um pouquinho ali no outro vídeo que eu falei, um pouquinho atrás, que eu falei ali do teste rápido. Você fez o teste rápido, deu negativo. Aí eu vou fazer a cultura de bactéria. Se a gente parar para pensar, fazer a cultura da orofaringe é um pouquinho demorado. Mas você vai demorar todo esse tempo para começar a tratar? Você vai esperar sair o resultado da cultura orofaríngea para começar a tratar? Vai. Por quê? Existem estudos que mostram que se você começar a tratar esse paciente até 9 dias após os sintomas, então o antibiótico ele vai prevenir a febre reumática se ele começar a ser administrado nos primeiros 9 dias após o início dos sintomas. Então não tem problema a gente começar um pouquinho mais tarde, porque o objetivo aqui é tratar evitar a febre reumática. E também o antibiótico previne o surgimento de complicações supurativas. Então, muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico errado, esse paciente ele pode voltar com essas complicações, que eu vou falar um pouquinho o que acontece. O que seriam essas complicações supurativas? As complicações supurativas, elas vão acontecer em vigência, né? E no curso da infecção. Então, a bactéria está lá no tecido e ela já, enquanto você está com essa infecção bacteriana, ela está desencadeando essa complicação. E o que seriam essas complicações? O primeiro é o abscesso retrofaríngeo. O abscesso retrofaríngeo, ele é mais comum em menores de 5 anos, e lembrar que ele não é a complicação mais comum. A gente vai ver que a complicação mais comum é o abscesso periamidaliano, que é o próximo que eu vou falar. O abscesso retrofaríngeo, basicamente, então ali atrás da nossa, então a gente tem a nossa faringe, né? Atrás da nossa faringe, os gânglios, a cadeia de gânglios que ficam aqui nessa região, eles ficam inflamados. Então, ocorre uma inflamação, uma adenite, né? Uma inflamação desses gânglios na região posterior da faringe e da fáscia pré-vertebral. Esses gânglios, eles ficam inflamados. E aí, o que vai acontecer? Essa inflamação é como se fosse um quadro de celulite. Ele vai gerar, então, uma febre alta, a criança fica irritada. Por ficar inflamados esses gânglios, eles podem, então, gerar uma dificuldade de engolir, que dificulta ali a passagem de engolir, e uma rigidez cervical. Então, pode, muitas vezes, cursar com torcicolo. O paciente não consegue mexer direito o pescoço. Então, basicamente assim, você atendeu um paciente que parecia um quadro de IVAS, parecia uma faringoamidalite viral. Ele voltou com uma torcicolo, provavelmente ele tá com abscesso retrofaríngeo. Era uma infecção, uma faringoamidalite bacteriana que você não tratou e evoluiu para uma torcicolo. Nesses casos, o que a gente faz? A gente vai internar esse paciente e administrar antibiótico parenteral, tá? Se não resolver com antibiótico, a gente vai ter que drenar esse abscesso e a gente faz a drenagem desse abscesso em ambiente cirúrgico. Bem, existe a possibilidade, então, da complicação mais comum, que é o abscesso periamidaliano. O abscesso periamidaliano, então, basicamente, é o abscesso que dá ali, então, na verdade, assim, existe a fotinha aqui do lado. Na fotinha aqui do lado, a gente tem, então, as amígdalas, nós temos a úvula e ali embaixo do enroxinho a língua. Aquele risco em roxinho na lateral, do lado da amígdala, seria o abscesso periamidaliano. Ele é do lado da amígdala. E, às vezes, esse abscesso, ele cresce tanto que ele é capaz de empurrar a úvula. Então, aquela região fica tão dolorida que causa um sintoma que é chamado de trismo. A pessoa não consegue abrir a boca e, consequentemente, não consegue se alimentar. Então, tem dor na hora de engolir, tem o trismo, a dificuldade e intensificação na dor de garganta, porque dói muito aquela região. Esses pacientes a gente tem que internar, dar antibiótico parenteral e fazer a drenagem. Aqui, geralmente, em crianças, a gente vai internar e fazer a drenagem. Nos adultos, é muito comum o otorrino ir lá, fazer a aspiração do abscesso e depois passar antibiótico para tratar em casa. Mas na criança, a gente interna. Falando um pouquinho agora das faringites virais. As faringites virais, então, são quadros menos agressivos, mas às vezes a gente vê que são muito parecidas com existem características parecidas com as das bacterianas. Então, uma faringite comum viral, faringite comum viral, é a febre faringoconjuntival. Então, o paciente ele vem com uma hiperemia de garganta, dor de garganta, então, a faringite, mas ele vem com conjuntivite.
Então, quando aparece um paciente com dor de garganta e conjuntivite, você não pensa em bacteriana, você pensa em viral, porque é característico da faringite da febre faringoconjuntival. Vem associado à febre, e o vírus mais comum nesse caso é o adenovírus, tá? Então, o adenovírus causa esse tipo de faringite viral. Depois nós temos a herpangina. A herpangina ela é causada pela Coxsabia, não sei se fala assim. A herpangina é muito comum dar úlceras na região da faringe. Então parece várias aftas ali na região aqui da faringe, perto da úvula, tá? E a gente vai tratar de uma forma diferente também. Muitas vezes esse paciente ele fica internado porque ele tem tanta dor na hora de comer e beber água que a gente precisa hidratar ele para ele se recuperar. E ali também existe a possibilidade da mononucleose infecciosa. A mononucleose é aquela doença do beijo. Basicamente, ela vai apresentar um exudato igual na faringoamidalite bacteriana. Só que, como eu disse, às vezes o exudato aparece na viral e na bacteriana. Então, não é característico. Mais característica era aquelas petequias na bacteriana. Então, aqui a gente pode apresentar um exudato, você vai olhar e vai tratar como uma faringite bacteriana, e aí você vai observar o seguinte, você vai observar que aquele paciente, dali uns dias, voltou com rache cutâneo, ele voltou com exantema. Então, você tratou para uma faringite bacteriana, mas na verdade era mononucleose. Então, quadros de faringite que você trata com antibiótico e volta com rache cutâneo, provavelmente é uma mononucleose. Lembrar que além da faringite, ele vem com esse exudato, vem com a dor de garganta, a faringite, e é muito comum que diferencia da bacteriana é a adenomegalia generalizada. Lembra que eu falei que na bacteriana era geralmente um nódulozinho, né, um gangliozinho aumentado? Aqui a gente tem vários. Então, palpou, viu o paciente com exudato bacteriano, viu com vários nódulozinhos. E outra característica muito importante, a esplenomegalia, você provavelmente está diante de um quadro de mononucleose. Não são todos os casos que apresentam uma esplenomegalia, só 50%, mas já ajuda a direcionar o diagnóstico. E ainda assim, se você tiver na dúvida se é bacteriano ou se é uma mononucleose, você pode pedir um hemograma. E se no hemograma vier uma atipia linfocitária, aí você fecha o diagnóstico de mononucleose. Então, mononucleose vem exudato, vem adenomegalia generalizada, esplenomegalia e no hemograma atipia linfocitária.